capítulo 6 do livro Campo de Batalha da Mente. E nesse capítulo, a Joyce Meyer vai falar sobre espíritos aprisionadores da mente. Quando a gente passa por algumas situações e ainda, independente dos nossos esforços, né, para crer, para continuar perseverando na palavra, parece que ainda assim a gente não está conseguindo furar essa barreira, né, de incredulidade, de pensamentos. E nesse momento é importante a gente ter discernimento do espírito sobre o que está acontecendo. E ela conta uma experiência pessoal dela, quando ela começa a perceber que do nada ela começou a duvidar de todas as promessas de Deus para o ministério dela. Ela conta que antes para ela era fácil pensar que mesmo que ela fosse uma mulher de uma cidade que ninguém conhecia, Deus ainda assim podia usar ela para o mundo inteiro, né? Usar aquelas revelações que ele tinha dado para ela abençoar muitas vidas. E ela não tinha dificuldade de entender que apesar de quem ela era, Deus poderia fazer grandes coisas, que não dependia dela, né? Que na verdade era só uma questão de Deus fazer. Mas ela conta que começou a passar por uma fase de muito desânimo, de muita incredulidade, e tudo parecia sem sentido, e de repente ela começou a ficar muito confusa, achando que tudo tinha sido invenção da cabeça dela. E aí o Espírito Santo começou a soprar, né, no coração dela esse termo, espíritos aprisionadores da mente. E ela, então, no momento de intercessão dela, ela conta que foi orar, achando que ia orar pela igreja, do Senhor, né, por todas as outras pessoas, e começou a repreender esse espírito, né, que aprisiona as mentes, e começou ali ter um momento intenso de intercessão, e diz que imediatamente ela sentiu uma forte libertação da própria mente dela, né, e ela diz que foi uma experiência assim muito forte, muito dramática, que ela não esquece até hoje, que foi tipo um divisor de águas. Ela, depois daquela oração, ela voltou a ter facilidade, voltou a ter a habilidade de crer, né, e de permanecer em tudo aquilo que Deus já tinha falado para ela, né? Então ela fala, normalmente, né, a libertação pode ser por etapas, um processo de ir se apropriando da palavra e renovando a mente. Mas nesse caso, ao identificar uma opressão específica e orar por ela, a Joyce fala que ela foi completamente liberta daquilo, né? Então é muito importante a gente ter esse discernimento e saber que algumas vezes é uma questão de um ataque mesmo espiritual na nossa mente, de certos espíritos mesmo, de demônios que aprisionam, de incredulidade, né? E que a gente precisa repreender pelo poder do nome de Jesus, né? E ela deixa aqui um versículo importante para a gente crer, confiar nele, né? Romanos 8:26 diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, né? Quantas vezes a gente está em situações que a gente não sabe nem como orar, nem como sair daquilo, mas o Espírito Santo de Deus sabe do que a gente precisa e ele sopra assim ao nosso coração, ele intercede por nós e finalmente assim nos dá a vitória. Então ela fala, essa coisa com a qual eu estava lutando era diferente, ela estava além da decisão. Então aqui no livro a gente até agora falou muito sobre essa questão do decidir crer, decidir declarar a palavra, né? Mas existe um momento em que a gente está tão atacado espiritualmente que não é na nossa força, nunca é na nossa força, né? Mas é independente de uma decisão. E a gente deve sempre buscar o discernimento no espírito sobre cada situação. O diabo jamais esgota o seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo da fé, lembre-se de Tiago 1:2-8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e Ele nos mostrará o que fazer. Toda vez que a gente se levanta e começa a caminhar e fazer tudo aquilo que o Senhor está direcionando, é impressionante, a resistência disso no mundo espiritual é muito forte. E a gente, se não souber disso, a gente sucumbe, a gente paralisa, mas a gente precisa entender que é uma guerra,
e que o Senhor já venceu essa guerra. E que, na verdade, enquanto a gente enfrenta o inimigo, enquanto a gente vai passando pela prova, a nossa própria fé é fortalecida. Em Cristo, a gente é levado a uma vida de progresso, né? De estar sempre aprimorando. Então, não existe molezinha, né? A gente está sempre crescendo, sempre amadurecendo, de glória em glória, né? De revelação em revelação. E para isso é necessário que a gente passe por muitas provas. Eu lembrei de uma situação bem específica que foi no início da minha conversão e que eu senti de dar uma oferta grande, assim, num congresso, que eu tinha sido muito abençoada. E, sabe, o Senhor colocou um valor no meu coração que era alto, né? E eu dei com muita alegria. Gente, imediatamente depois que eu dei, me veio uma opressão tão grande e um monte de pensamento, de incredulidade em relação a tudo. E eu comentei isso com duas mulheres de Deus ali que estavam comigo e elas imediatamente começaram a orar, repreender na hora, gente. Foi uma coisa assim imediata também, muito dramática, como ela fala. Na hora, aqueles pensamentos sumiram e foram embora, nunca mais voltaram. E a alegria voltou, a alegria de ter dado aquela oferta, sabe? Todo o entendimento voltou. Então, ficou muito claro para mim ali esse ataque do inimigo e a forma como a gente deve combater isso. E que muitas vezes a gente precisa realmente desse discernimento, né, que não é sempre da mesma maneira que a gente vence, né, e o Senhor sempre dá esse escape. Amém? Amém. Então vamos orar aqui em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por cada um que assistiu, Senhor, esse vídeo e declarar em nome de Jesus, Senhor, que todos eles, Senhor, serão revestidos agora pelo teu sangue. Senhor, livra de todo pensamento que não é teu, de todo espírito aprisionador da mente, todo espírito de incredulidade, Senhor, de medo, de ansiedade. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, Senhor, e declaro, Senhor, cada um liberto disso, Senhor, livre para pensar as coisas do alto, Senhor, livre para viver a tua vontade, livre para fazer a tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Até mais.